Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa da gente aqui pela TV Brasil Oeste 8.1 Digital, a TV que há 40 anos é a TV do coração da nossa gente. Como eu disse no bloco anterior, já estava aqui conosco em nossos estúdios o candidato a senador pelo Partido Novo, Dr. Valdir Caldas. Eu quero dar uma boa tarde, muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Laerte. Agradeço a generosidade do convite. É um prazer enorme estarmos aqui falando nessa grande audiência da TV do coração mato-grossense. Doutor, primeiramente eu quero lhe agradecer pelo compromisso que o senhor tem com a democracia, aceitando o nosso convite. Nós que retribuímos a generosidade do convite, dando-nos a oportunidade de trazer para o eleitor mato-grossense as informações sobre as nossas motivações para aqui estarmos e quais são as nossas ideias, as nossas propostas, enfim, caso sejamos eleitos e ocupemos uma daquelas cadeiras destinadas a Mato Grosso no Senado Federal. Doutor Valdir, quando a gente sempre abre nossas entrevistas, eu faço a seguinte pergunta: podemos falar de tudo, compromisso com a verdade? Compromisso com a verdade, absolutamente. Então, doutor, o porquê doutor Valdir Caldas ser candidato a senador? Eu não resisti ao sofrimento do povo brasileiro. Eu não resisti. Continuar assistindo milhões de crianças serem condenadas a uma vida medíocre pela mediocridade da educação disponibilizada. Eu não resisti, ficar inerte, vendo todos os dias os noticiários, pessoas morrendo por falta de atendimento nas filas de hospitais, filas de cirurgia. Eu não assisti, eu não aguento, eu não resisti esse caos ético, moral, político que assola o país e eu ficar no meu quadradinho de conforto como se nada estivesse acontecendo. Então eu decidi transformar a minha indignação em ação e me ofereci para dizer à pessoa de bem, aquele que imagina que não tem um porta-voz, que ninguém está atento às suas necessidades, aos seus problemas, e nós estamos aqui dispostos a fazer isso. Verdadeiramente, essa é a nossa única motivação. Nos colocarmos à disposição da população com as metas, as balizas dos princípios do Partido Novo para podermos melhorar ou iniciar a melhoria da vida dessas pessoas, construindo um país melhor. Aqui é o porquê o doutor Valdir Caldas ser candidato a senador. Doutor, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor hoje, está iniciando na carreira política, é sua primeira eleição. Perfeitamente. Então, mas o senhor sente nas ruas, com a sociedade, quando se fala o nome política, a palavra político, o senhor sente uma certa resistência por parte da sociedade? E isso é diante de tantos escândalos, de tanto sofrimento, como o senhor disse, de tanta tristeza em ver milhões sendo desviados, promessa não sendo cumprida. Aí vem o candidato, vende sonhos, diz que as histórias vão ser realizadas e essas histórias nunca saem das suas palavras para se tornar real. Como que o senhor vê isso? A gente vê isso primeiro com uma grande tristeza, né? E depois soa para a gente como um grande desafio. De fato, é inegável que a população está desesperançosa, descrente. Na verdade, a população brasileira está prostrada, está entregue. E o que tem nos dado alegria é que, ao termos contato com essa gente e ao conhecer os nossos valores, os nossos princípios, as nossas ideias, nós temos ouvido muito o seguinte, Laerte: que bom que vocês vieram, que bom que vocês surgiram. Finalmente nós estamos percebendo que há possibilidade sim nesse país. Isso é um alento para a gente. O que nós percebemos é que demonizou-se a atividade política, em razão de todos esses fatores que você destacou muito bem. E é um equívoco esse posicionamento. O que a população precisa entender? Política é essencial na vida de qualquer sociedade. Não se consegue resolver problemas ou questões coletivas sem a intervenção da política e dos políticos. Aliás, conceitualmente, o político é uma pessoa especial. É aquele cidadão ou aquela cidadã
que se preocupa não somente com seu ciclo, né, de convivência, mas também tem um cuidado especial com toda a coletividade. O que aconteceu ultimamente, ou historicamente, é que nós não temos tido o cuidado e o zelo necessário para podermos eleger pessoas melhores para nos representarem. Ou então, tivemos cuidado de representar, ou de escolher, selecionar, votar em pessoas melhores, entretanto, o sistema político no qual essas pessoas foram inseridas é muito ruim, que é a posição que nós temos hoje. Nós não somos os paladinos da ética e da moralidade. Não. Existem pessoas boas na política, hoje, atualmente, sim. O problema não é isso, é que o sistema político é ruim. Qualquer pessoa de bem que venha para o sistema atual será em muito pouco tempo triturado pelo sistema. E qual é o sistema que o novo tem? Como é que nós concebemos, como é que nós enxergamos política? Nós temos alguns pilares que nos diferenciam dos demais. Se me permitir, por exemplo, nós somos dos 35 partidos políticos registrados no país, o único que não utiliza e não utilizará o fundo partidário, o fundo eleitoral para fazer campanhas. Em razão de sermos um partido devidamente registrado e homologado no TSE, nós recebemos desde 2015 uma média de R$100 e poucos mil a título de fundo partidário, o que nos dá hoje um total de mais ou menos R$4 milhões. Esses R$4 milhões estão depositados, sendo devidamente corrigidos, e nós estamos tentando, desde os primeiros meses, devolver essa grana, esse dinheiro, para o Tesouro Nacional. Não conseguimos, professor Joel, não conseguimos porque a lei, quando foi criada, não previram quem as criou, que um dia apareceriam os malucos, né, querendo devolver o dinheiro, que é tão comum para a maioria das pessoas. Qual é a percepção que nós temos? Por isso nós somos diferentes. Esse dinheiro a população não sabe. É retirada do erário. O que é o erário? É o local, é o cesto, onde é recolhido, ou são recolhidos, todos os impostos que nós pagamos. E aqui mais um alerta para o senhor e para a senhora que está nos vendo. Alguns dizem, a maioria diz, eu não pago impostos. Porque grande parte da população tem aquela ilusão de o fato de não estar sendo obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda. Ele tem a percepção, a ilusão de que não paga imposto, paga sim, e paga muito. No cafezinho que você está tomando, você paga 42% de imposto. No banho que você toma, você paga imposto na água. No combustível que você abastece seu carro para ir trabalhar, você está pagando imposto. O carro que você comprou no Brasil é 40% mais caro em qualquer outro país em razão dos impostos. Enfim, você é triturado por uma carga enorme tributária e não tem consciência disso. Esse dinheiro todo é recolhido numa conta chamada erário. O mandatário tem o dever de devolver para a população brasileira, utilizando devidamente esse dinheiro, os bens e serviços que a Constituição assegura a todos nós, especialmente saúde, educação e segurança. E a pergunta que se faz é a seguinte: você tem recebido isso de volta? Qual é a contraprestação dos impostos altíssimos que nós pagamos? E ainda, sem que você tenha consciência, a maioria de nós, retirarão, ou já estão retirando, deste erário, dinheiro nosso, 2 bilhões e meio, 800 milhões de fundo partidário, 1 bi e 700 de fundo eleitoral, o chamado Fundo Especial para Financiamento de Campanha, que foi aprovado no apagar das luzes de 2017 para financiar campanhas políticas, professor Joel, porque a lei foi criada ultimamente em razão da Lava Jato e tal, para impedir o financiamento de campanha por empresas ou por pessoas jurídicas. 2 bi e meio retirado da saúde, educação e segurança. Nós do Partido Novo dizemos, não fazemos isso. Dinheiro é do outro, não é meu. Como é que eu vou meter o mundo no dinheiro do brasileiro, destinado para aquilo que é essencial para financiar minha campanha? Então, dos 35 partidos políticos existentes, nós somos os únicos que não utilizam e não utilizará dinheiro público para financiar. Tem uma outra situação.
Daqui a pouco você vai começar a receber aí na sua televisão, no horário do seu jornal, no horário do jogo, no horário da sua novela, a propaganda eleitoral obrigatória. Tá bem? Pois bem, você tem a ilusão que isso é gratuito, né? Não é gratuito. Nos últimos 10 anos, quase 5 bilhões de reais deixaram de ser recolhidos no erário público, lá naquela conta que eles estão dizendo agora, na forma de compensação tributária. A empresa de comunicação, que é obrigada a mexer na sua grade de comerciais, retira da grade comercial, exatamente no momento em que os comerciais de maior valor, que são horário nobre, retira toda aquela sua massa de remuneração lícita, que as empresas de comunicação sobrevivem dos seus anunciantes, dos seus anúncios, tira essa gente no local, coloca a propaganda política obrigatoriamente. E aí vem e diz, isso é de graça. Não é não. A empresa de comunicação apresenta a conta para o Tesouro Nacional, para a Fazenda Pública, e a Fazenda Pública faz uma compensação do valor apresentado por cada empresa, devolvendo a ela 80% daquele custo na forma de compensação tributária. Então a empresa de comunicação perde 20%, a população paga a conta e só quem não paga nada é político. E você não tem informação para isso. Queremos lhe assegurar, se depender de nós do Partido Novo, esta será a última eleição que você vai deixar de assistir a sua novela, o seu jogo, o seu jornal, para assistir propaganda eleitoral obrigatória. Porque nós do Partido Novo, indo para o poder, assumindo nossos lugares no Parlamento Federal, nós exterminaremos, Laerte, amigo e amiga, o fundo partidário, o fundo eleitoral e esse programa de político obrigatório. Nós entendemos que é o seguinte, é uma coisa óbvia, Laerte. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. Certo, professor? Pessoa jurídica de direito privado. Como é essa empresa? E milhões de empresas existentes no país. Olha, se as empresas sobrevivem de acordo com as suas habilidades, né? Livre negociação, livre mercado, e nós temos que saber que quem não é competente não se estabelece, por que é que os partidos políticos que têm a mesma natureza jurídica têm que ser bancados com dinheiro do povo? Essa é uma das grandes diferenciações. Temos outros, como por exemplo, nós selecionamos nossos candidatos por processo seletivo. Dias atrás estavam assistindo aí uma verdadeira briga de foice. Não é isso? Negociatas, escusas. Ah, eu quero 2 vagas não sei aonde. Ah, eu quero tais secretarias. Ah, que eu quero isso, eu quero aquilo. Negociando os cargos públicos, loteando os cargos comissionados para fazer as coligações. A única preocupação dessa gente era se manter no poder. Se manter no poder não existe outra motivação. Ninguém tem, não há similitude, por exemplo, ideológica. Aí está o pessoal que tem uma linha ideológica com outra completamente oposta no mesmo palanque. Que projetos tem? Nenhum. Quais são as metas? Nenhuma. O que se vai apresentar para a população? Nada. A princípio, o único objetivo é aumentar o tempo de televisão e o quinhão, o valor do fundo partidário para financiar suas campanhas. Nós do Partido Novo não coligamos com essa gente. Nós Tem que fazer um pequeno intervalo comercial. Vamos ter que fazer um pequeno intervalo comercial. Na volta, voltaremos com a entrevista com o candidato a Senado, Dr. Valdir Caldas, que está fazendo aqui uma proposta de renovação. Fazer com que o partido político não ponha a mão no dinheiro do povo. Vamos fazer um pequeno intervalo comercial, não sai daí, logo voltamos.